Tá, só uma pergunta. Pra que precisa dessa porra aqui, sendo que ele já vai estar... Eu também tô pensando nisso, de verdade. Então tira aí, depois nos outros só vai pro sítio. Nesse como tá Depois, certinho. quando acabar de gravar, vê se já ficou bom. Fica bom. Vai. Olá, Fabrício e a todos que nos assistem. Nós aqui do primeiro período vamos fazer um vídeo sobre imunidade especializada. Imunidade especializada em barreiras epiteliais e em tecidos imunologicamente privilegiados. Tava indo certo, velho. Eu tava indo certo. Imunidade especializada em barreiras epiteliais. Agora vai, hein? Ela já decorou. Sim, ó. Olá, Fabrício. Nós aqui... Não, pera. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Olá, Fabrício e a todos que nos assistem. Nós aqui do primeiro período vamos fazer um vídeo sobre imunidade especializada em barreiras epiteliais e em tecidos imunologicamente privilegiados. Eu, Pedro Coutinho, juntamente com a Ana Luísa Fernandes. Letícia Martins. Luísa Cabral. Ana Luísa Barbosa. Espero que gostem do vídeo. Valeu! Hoje eu vou falar sobre as características gerais da imunidade nas barreiras epiteliais. Os sistemas imunes regionais são responsáveis pela proteção das barreiras epiteliais do corpo, como a pele e as mucosas do trato gastrointestinal, respiratório e geniturinário. Essas barreiras funcionam como a primeira linha de defesa do organismo contra micro-organismos e substâncias presentes do ambiente. O sistema imune gastrointestinal é considerado maior e mais complexo, principalmente pela grande quantidade de linfócitos e anticorpos presentes na mucosa intestinal. Isso acontece porque o intestino possui uma grande área de superfície e está constantemente exposto a trilhões de bactérias. A pele também exerce um papel importante como barreira de proteção, já que fica em contato direto com micro-organismos ambientais. Além disso, a pele e as mucosas possuem características físicas diferentes. As mucosas são mais úmidas, quentes e delicadas, enquanto a pele é mais resistente, seca e fria. Essas diferenças favorecem a presença de diferentes tipos de micro-organismos e explicam por que o sistema imune atua de maneiras específicas em cada tecido. Todo esse tecido possui uma organização parecida: uma camada epitelial externa, que impede a entrada de agentes invasores, um tecido conjuntivo, com células de defesa, e tecidos linfóides, responsáveis pela ativação imunidade adaptativa. Além disso, nas mucosas e na pele existem várias células do sistema imune, como linfócitos, macrófagos, mastócitos e células dendríticas, que participam tanto da imunidade inata quanto da adaptativa. Nas mucosas também está presente o malte, conhecido como tecido linfóide associado à mucosa, responsável pela ativação das respostas imunológicas específicas. Cada sistema imune regional possui células especializadas adaptadas às necessidades da defesa de cada tecido. Como exemplo, temos as células de Langerhans na pele e as células M no intestino, responsáveis pela captura e transporte de antígenos. Quando os antígenos conseguem atravessar a barreira epitelial, eles são capturados por células especializadas e levados aos linfonodos drenantes, ou ao malte, onde ocorre a ativação da imunidade adaptativa. Os linfócitos ativados em determinado tecido tendem a retornar para esse mesmo local, tornando a resposta imunológica mais eficiente e específica. Isso acontece porque existem mecanismos que direcionam essas células para os tecidos de origem, como pele, intestino ou pulmões. Além da defesa contra patógenos, os sistemas imunes regionais também possuem uma importante função reguladora, evitando respostas exageradas contra substâncias inofensivas. No intestino, por exemplo, o sistema imune precisa tolerar as bactérias da microbiota e as substâncias derivadas dos alimentos, reagindo apenas contra micro-organismos patogênicos. Esse controle é essencial para evitar inflamações desnecessárias. Esse equilíbrio também acontece em outros lugares do corpo, como pele, pulmões e trato geniturinário, que estão constantemente expostos ao ambiente externo.
Assim, os sistemas imunes regionais ajudam não apenas na proteção contra infecções, mas também na manutenção da homeostase do organismo. Bom, hoje eu vou falar sobre o sistema gastrointestinal. Ele é formado por uma estrutura tubular revestida por células epiteliais que funcionam como uma barreira de proteção no nosso organismo. Essas células impedem que substâncias nocivas e micro-organismos presentes no meio externo entrem facilmente no nosso corpo. Logo abaixo desse epitélio, encontramos a chamada lâmina própria, um tecido que contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e várias células do nosso sistema imunológico. Mais abaixo está a submucosa, uma camada de tecido conjuntivo que conecta essa estrutura à camada musculares do intestino. Bom, do ponto imunológico, o intestino possui algumas características muito importantes. A primeira delas é o seu grande tamanho e a sua enorme área de contato. Isso acontece por conta das velocidades e microvelocidades intestinais, que aumentam a superfície de absorção. A segunda característica é a presença de inúmeros micro-organismos que vivem naturalmente no nosso corpo, formando a chamada microbiota intestinal. Existem centenas de espécies de bactérias que convivem no nosso organismo e desempenham funções importantes e essenciais para a saúde. Bom, esses micro-organismos ajudam na digestão dos alimentos, principalmente daqueles componentes que o nosso corpo não consegue digerir sozinho. Além disso, eles também ajudam na proteção do organismo, competindo com micro-organismos prejudiciais e dificultando o desenvolvimento de infecções. Porém, apesar de serem benéficos, esses micro-organismos podem se tornar perigosos caso atravessem a barreira intestinal e entrem na circulação sanguínea ou em outros tecidos do corpo. Isso pode causar doenças graves, especialmente em pessoas que já têm um sistema imunológico enfraquecido. O organismo também pode entrar em contato com micro-organismos patogênicos através da água ou do alimento contaminado. E esses agentes podem causar infecções intestinais e diversos problemas de saúde. Por isso, o sistema imunológico do intestino precisa manter um equilíbrio muito importante. Ele precisa combater os micro-organismos perigosos sem atacar os micro-organismos benéficos que fazem parte da microbiota intestinal. Para realizar essa função, o sistema imunológico desenvolveu mecanismos de defesa da imunidade inata e da imunidade adaptativa, que atuam juntos na proteção das mucosas intestinais. Mesmo com todas essas defesas, as infecções intestinais ainda representam um importante problema de saúde pública em várias partes do mundo, sendo responsável por milhões de casos de doenças e morte em todos os anos. E afinal, o que é a microbiota intestinal, né? A microbiota ela é um conjunto de micro-organismos que vivem naturalmente no nosso corpo, principalmente no intestino. Ela é formada por bactérias, fungos e outros organismos que ajudam no funcionamento do organismo. A microbiota intestinal ela auxilia na digestão dos alimentos e produz substâncias importantes para o corpo. E também protege contra micro-organismos prejudiciais. E, além disso, ela também participa na parte do equilíbrio do sistema imunológico, ajudando na manutenção da nossa saúde. Bom, eu vou falar sobre a imunidade em outro tecido das mucosas, especificamente no sistema respiratório e geniturinário. Primeiro, a gente tem que tentar entender o que é a mucosa, né? A mucosa vem do latim mucosus, que significa cheio de muco. O muco, por sua vez, é um tipo de secreção produzida naturalmente pelo corpo humano que reveste o tecido das mucosas. Essa secreção ela é fundamental para a proteção desses tecidos, de forma com que o muco agarra, junta, né, essas substâncias, essas partículas, esses antígenos que podem causar dano ao nosso corpo, e é eliminado através de secreções. São exemplos de secreções do muco, né, o catarro, a coriza, a secreção vaginal, a saliva e a secreção nasal. Esses tecidos são tecidos úmidos que revestem as cavidades corporais, né? E esses tecidos, normalmente, ele tem contato
Esses tecidos são internos, mas seja diretamente ou indiretamente, possuem contato com o meio externo. Bom, na imunidade do sistema respiratório, a gente tem locais que são revestidos por cílios e também pelo muco, né, que protege o nosso sistema respiratório, que revestem as passagens nasais, a nasofaringe, a traqueia, a árvore brônquica e os alvéolos pulmonares. No dia a dia, a gente inala o ar e essa parte desse sistema imune é responsável por bloquear, né, impedir que antígenos cheguem na nossa corrente sanguínea e nos causem dano. Então, um mau funcionamento nessa imunidade inata pode nos causar doenças e podem chegar a ser fatais. A imunidade do sistema respiratório é dividida na imunidade inata e na imunidade adquirida. Vamos ver no próximo slide. Bom, agora falando um pouco sobre a imunidade inata e a imunidade adquirida do sistema respiratório. A imunidade inata é a primeira linha de defesa do nosso sistema respiratório contra os invasores, né, que vem pelo ar. E essa defesa ela acontece antes mesmo dessas impurezas chegarem no nosso corpo, no nosso pulmão. Através dos cílios e do muco, eles têm a função de aglutinar essa sujeira e ela é expelida através do espirro ou até mesmo do catarro, sendo ela a nossa primeira linha de defesa da imunidade inata. Falando agora sobre a imunidade adquirida, é uma resposta lenta, né, na primeira exposição, mas por ser um tipo de resposta que tem memória e é específica, quando o corpo se tiver sido exposto a esse antígeno novamente, a resposta ela vai ser rápida e eficaz, específica, através dos linfócitos B, que são responsáveis por produzir o anticorpo, principalmente o IgA, e os linfócitos T, que coordenam essa função e atacam o antígeno, eliminando ele do nosso corpo. Bom, no sistema geniturinário, que dá para se dividir em dois, o sistema genital, né, reprodutor, e o sistema urinário. Começando pelo sistema urinário, ele tem a função, né, de filtrar os líquidos através do rins e eles são expelidos pela uretra. Fazem parte também a bexiga e o canal uretral. O sistema reprodutor, ele não só tem a função, né, de reproduzir, mas também de produzir hormônios. No sistema reprodutor feminino, ele é composto pelos óvulos, pelos ovários, pela vagina. No sistema reprodutor masculino, pelos testículos, pelo pênis e pela próstata. A função geral, né, é também proteger o corpo de antígenos através do muco, que atua como uma barreira física no epitélio vaginal e no canal da uretra. E linfócitos B e T também participam dessa ação. E é um detalhe que na mucosa genital, o fato de ter o tecido linfóide e receptores como CD4 são fatores que são favoráveis a doenças sexualmente transmissíveis. Eu vou falar agora sobre o sistema imune cutâneo, que é o sistema de defesa da pele. A pele é a primeira barreira de proteção do nosso corpo e tem a função de impedir a entrada de bactérias, vírus, fungos e outras substâncias que podem causar doenças.
Ela é formada por duas camadas principais, a epiderme e a derme. Na epiderme, encontramos os queratinócitos, que formam uma barreira física protetora e produzem substâncias antimicrobianas, que ajudam a combater micro-organismos. Também existem as células de Langerhans, responsáveis por reconhecer agentes invasores e ativar a resposta do sistema imunológico. Já na derme, estão presentes várias células de defesa, como macrófagos, células dendríticas, mastócitos e linfócitos. Essas células ajudam a eliminar micro-organismos, participam da inflamação e contribuem para a proteção do organismo. Bom, eu vou falar sobre os tecidos imunoprivilegiados. Os tecidos imunoprivilegiados são regiões do corpo que vão limitar a resposta do sistema imunológico para evitar danos funcionais importantes. Essas respostas do sistema imunológico são as chamadas inflamações, que podem comprometer funções essenciais como a visão, a atividade cerebral e a reprodução. Os principais exemplos de tecidos imunológicos são os olhos, o cérebro, os testículos e o feto. Em todos eles, há mecanismos específicos de defesa contra essas inflamações, porém, eles possuem o objetivo em comum de limitar essa ação da resposta imune do sistema imunológico. Vamos começar pelo olho, que é um exemplo de um tecido extremamente sensível por possuir várias camadas finas e sensíveis e por isso qualquer inflamação pode afetar a visão. Por isso existe uma barreira hemato-ocular que dificulta a entrada de células do sistema imunológico. Além disso, o olho não possui vasos linfáticos e ele tem substâncias no humor aquoso que possuem ação anti-inflamatória. Outro ponto importante é que o ambiente ocular pode induzir tolerância imunológica, ou seja, ele vai desacelerar ou reduzir as respostas imunes que poderiam ser prejudiciais aos olhos. Já no cérebro, o objetivo principal é proteger o tecido nervoso, principalmente os neurônios, que são muito finos e sensíveis. Para isso, existe a barreira hematoencefálica, que vai controlar o que entra no sistema nervoso central. Além disso, há uma baixa presença de células apresentadoras de antígeno, o que vai fazer com que não ocorra respostas imunes, não ocorrendo inflamações no cérebro. A entrada de células do sistema imune, como os linfócitos, ela é muito regulada. E mesmo assim, hoje já se sabe que o cérebro ele não é totalmente isolado, porque existe uma vigilância imunológica controlada. Nos testículos, o imunoprivilégio está relacionado principalmente à produção das células responsáveis pela produção dos espermatozoides. Isso porque essas células começam a expressar antígenos apenas na puberdade, quando o sistema imune já está maduro, o que aumentaria o risco de uma resposta autoimune. Para evitar que isso ocorra, existe a barreira hematotesticular, que impede o contato direto entre essas células e o sistema imunológico. Além disso, o ambiente hormonal rico em andrógenos ajuda a reduzir a atividade inflamatória. Também existem citocinas imunorreguladoras que são produzidas por células como Sertoli e Leydig e que ajudam a suprimir respostas imunes locais. Tudo isso contribui para proteger a espermatogênese. Por fim, o feto também é considerado um tecido imunoprivilegiado. Ele pode ser visto também como um haloenxerto natural, porque ele apresenta antígenos paternos que são diferentes dos maternos. Mesmo assim, ele não é rejeitado durante a gestação. E isso acontece principalmente por conta da placenta, que é uma forma de regular a interação entre a mãe e o feto. As células do trofoblasto apresentam baixa expressão de moléculas MHC clássicas e elas expressam moléculas que reduzem a ativação de linfócitos T.
Além disso, existem células NK uterinas que vão ajudar na implantação e no desenvolvimento da placenta, mas têm sua atividade controlada para não causar rejeição. Também há mecanismos bioquímicos importantes, como a enzima IDO, que vai limitar a ativação de células T, além de outros mecanismos que promovem a tolerância imunológica. Bom, assim nós encerramos o nosso trabalho sobre o estudo do livro Imunologia Celular e Molecular, a respeito do capítulo 14. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e aprofundado um pouco mais nesse assunto. Obrigada a todos pela atenção.